Olá a todos que estão acompanhando e sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso objetivo é fazer um mergulho estrutural, sabe, naquelas engrenagens que fazem a nossa vida em sociedade funcionar de verdade. Com certeza. E são engrenagens que a gente usa todo dia e nem percebe, né? Pois é, nós vamos dissecar dois gigantes do nosso vocabulário contemporâneo. São conceitos que todo mundo usa, mas que a gente raramente para desmontar e ver como funcionam por dentro, que são a democracia e a cidadania. Exato. E eu diria que a nossa missão aqui não é ficar repassando definição de dicionário. Quem nos ouve já sabe o básico disso. Claro, ninguém está aqui para uma aula chata. O que a gente quer é entender como essas ideias densas, que cruzam economia, sociologia e aquelas teorias filosóficas de séculos atrás, operam de forma invisível no nosso cotidiano. É o famoso conectar o micro ao macro. E o material que a gente tem como base hoje são as anotações de uma aula, a aula 3, dedicada inteiramente a desmistificar essa dupla. Isso mesmo. E para me ajudar a traduzir essa teia de conceitos, eu estou aqui com a presença de sempre. Vamos começar pelo alicerce dessa relação simbiótica entre cidadania e o modelo democrático. Vamos lá. É excelente iniciar por esse ponto, porque existe uma premissa fundamental nas ciências sociais, logo de cara, no texto, de que a cidadania plena só respira, só se desenvolve de verdade dentro de um ecossistema democrático. Aham. E a recíproca é a verdadeira espinha dorsal da política moderna. Tipo, a democracia não é uma entidade que vive sozinha. Ela só sobrevive se os indivíduos exercerem os seus direitos e deveres ativamente. É uma via de mão dupla constante, né? Exatamente. Eles não apenas andam juntos, mas eles dependem um do outro para garantir o objetivo final da nossa organização civil, que é, no fim das contas, a proteção da dignidade humana. Certo, vamos desvendar isso porque a gente tem essa mania de reduzir a cidadania a um evento esporádico. A visão comum, quase automática, é associar cidadania exclusivamente ao ato de ir lá na sessão eleitoral de tempos em tempos. O famoso apertar o botão na urna e ir para casa. Exato. Mas na prática, essa dupla dinâmica precisa operar de forma muito mais capilarizada para que a sociedade simplesmente não entre em colapso. O grande equívoco, e o texto bate muito nisso, é tratar a cidadania como um crachá. Um crachá que a pessoa guarda na gaveta e só usa no dia da eleição. Não é assim. A cidadania e a democracia permeiam a economia, as estruturas religiosas, a filosofia e as nossas hierarquias do dia a dia. Sim, até nas nossas relações interpessoais. Perfeito. A função dessa simbiose é tentar equalizar um terreno que é naturalmente desigual. O objetivo é construir uma sociedade onde a distribuição de oportunidades seja a mais justa possível. E o termômetro para saber se isso está funcionando de verdade é olhar para o governo, não é? Aí que tá. Quando a máquina pública representa e serve à pluralidade das pessoas, a cidadania deixa de ser só um conceito abstrato no papel e passa a ser uma prática tangível. Sabe, lendo o material, eu fiquei pensando numa dinâmica que lembra muito as engrenagens de um relógio mecânico, daqueles de precisão. Eu gosto dessa imagem. Como funcionaria? É tipo assim, a gente pode imaginar a democracia como aquela engrenagem maior, sabe? A roda principal que dita o ritmo e a direção de todo o movimento do relógio. Só que essa roda principal tem um peso enorme. E ela não gira sozinha. Não gira. Ela simplesmente trava se a engrenagem da cidadania, que no caso somos todos nós agindo, cobrando, trabalhando diariamente, não estiver perfeitamente encaixada. Se uma falhazinha acontece ali, a máquina inteira para. É uma analogia excelente. E puxando esse gancho, para que todo esse mecanismo do relógio funcione, ele precisa de uma carcaça, de uma estrutura de contenção para as engrenagens não voarem para todo lado. O palco onde tudo isso acontece. Exato. Na teoria política, esse palco onde o relógio opera é o Estado. O que é fascinante aqui é entender a anatomia desse Estado. Porque não é qualquer grupo de pessoas que pode se chamar de Estado. Não mesmo. O Estado é essencialmente a arquitetura de suporte. É o conjunto de instituições políticas e administrativas que organiza e exerce controle sobre a vida de um povo.
E para ele existir de fato no cenário global, o material lista 3 ingredientes inegociáveis. Que são a população, o território e o governo, certo? Isso. Primeiro, a óbvia necessidade de uma população. Segundo, um território que seja fixo e demarcado. E terceiro, e mais crucial, um governo que exerça autoridade máxima e soberana sobre essa população dentro desse território. Se você tira qualquer um desses 3 pilares, a entidade Estado simplesmente se desfaz. O governo tem que ser a autoridade suprema ali dentro. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente nasce e já é registrado em cartório, ganha passaporte, a gente naturaliza totalmente a ideia de fronteira e governo central. Como se fosse algo que sempre existiu. Pois é, mas a ideia do Estado moderno, essa estrutura rígida que a gente usa hoje para definir a geopolítica, é uma invenção até que recente. É uma ruptura brutal com a forma como a humanidade se organizou por milênios. A consolidação dessa ideia ganha uma atração enorme lá no início do século XVI. E muito disso passa pela articulação de um nome bem conhecido, Nicolau Maquiavel. A contribuição do Maquiavel é um divisor de águas absurdo, porque ele seculariza a política. Ele tira a religião da jogada de poder. Exatamente. Até então, o poder era justificado por linhagens divinas ou aqueles direitos feudais super fragmentados. O que a sociologia moderna observa a partir dessa virada é a definição do Estado como grande centralizador do poder. E aí entra um conceito que o texto destaca bastante. Sim, um conceito crucial que emerge dessa evolução e que depois foi cimentado por pensadores como Max Weber. A ideia de que o Estado possui o monopólio da força legítima, ou o monopólio da violência. Isso é fundamental da gente entender. Basicamente, nós, como sociedade, abrimos mão do nosso direito de usar a força, de fazer justiça com as próprias mãos para resolver conflitos, e a gente entrega esse poder de forma exclusiva a uma entidade central. Organizar o poder sobre milhões de pessoas. A única maneira de evitar que a sociedade caia numa espiral de caos e vingança privada é instituir uma única entidade autorizada a coagir e punir. O Estado vira o árbitro final de tudo. Ele atua como árbitro final. Ele mantém a ordem e faz valer as regras do jogo justamente porque é a única instituição que a gente aceita que tem o direito de usar a força de um jeito justificado. O que nos obriga a olhar um pouco para trás na linha do tempo. Como é que a humanidade saiu de um cenário de feudos isolados, lá na Idade Média, com os poderes locais completamente pulverizados, e chegou nessa máquina gigantesca e monopolista que é o Estado moderno? É uma longa rota de colisão. Sim. A narrativa histórica que a gente tem nas fontes aponta para o declínio do sistema feudal a partir do século XIII. Aquilo começou a ruir para dar espaço ao renascimento comercial nas cidades, os burgos. E essa mudança de paradigma econômico é o verdadeiro motor de tudo que vem a seguir. Com o esgotamento do feudalismo, que era todo baseado na posse da terra e na servidão, as relações de produção começam a sofrer mutações muito profundas. O dinheiro, o capital mercantil começa a circular de verdade. Exato. Isso pavimenta a estrada para a ascensão do capitalismo. E esse sistema ganha contornos definitivos com as revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII. A coroação de todo esse processo, claro, é a Revolução Industrial. Que não foi só colocar a máquina a vapor para substituir o trabalho manual, foi muito além disso. Foi uma alteração na própria ontologia do trabalhador. A Revolução Industrial introduz o trabalho assalariado em larga escala e cria toda uma nova classe urbana. É uma mudança na própria percepção de valor do ser humano, né? O indivíduo deixa de ser um servo que está preso à terra do senhor feudal e passa a ser alguém que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Isso altera completamente a relação dele com a cidadania. E com o próprio governo. E veja bem, para que essa nova engrenagem econômica girasse, era preciso um novo software ideológico, digamos assim. Não dava para rodar o capitalismo industrial com as regras absolutistas do antigo regime. O rei mandando em tudo não cabia mais. De jeito nenhum. É nesse vácuo que entra o iluminismo, tomando conta da Europa continental nos séculos XVII e XVIII. O iluminismo forneceu toda a base intelectual para essa transição. O foco deles no uso da razão era a principal arma, não é? Sem dúvida. Era uma ferramenta para desmantelar aquelas justificativas místicas e irracionais do antigo regime.
Eles pregavam a separação drástica entre igreja e Estado. O famoso pensamento laico. Isso, além de uma crença inabalável no progresso científico. Mas, falando de política, o grande trunfo iluminista foi a defesa da autonomia do indivíduo e do liberalismo, tanto na economia, exigindo o livre mercado, quanto na política. Exigindo governos que fossem representativos e constituições que limitassem o poder desses monarcas. O iluminismo não apenas ajudou a derrubar reis, mas ele literalmente desenhou a planta baixa do que viria a ser o Estado-nação. E no auge da Idade Moderna, embalado por esse ideal de um Estado da razão, o nacionalismo começa a ser forjado. E aqui temos a fusão de dois conceitos imensos. Conta pra gente. A estrutura burocrática e política, que é o Estado em si, passa a se sobrepor a uma identidade cultural, linguística e histórica, que é a nação. O Estado-nação. Exato. Esse casamento cria fronteiras rígidas, cria hinos, bandeiras e uma noção de soberania onde um Estado não interfere nos assuntos do outro. É o desenho do mapa mundi que a gente tem colado na parede até hoje. E analisando a formação dessa sociedade capitalista e a solidificação desse modelo de Estado-nação burguês, o material também traz lentes estruturais diferentes que tentaram explicar as falhas desse sistema. Sim, é fundamental a gente abordar isso. Se conectarmos isso com o cenário maior, é aí que o contraponto marxista, que está nas notas da aula, oferece uma perspectiva analítica diferente. E nós vamos relatar isso aqui de forma puramente conceitual. Claro, mantendo total imparcialidade, apenas repassando o que as fontes trazem sobre essas teorias sociológicas. Exatamente. Karl Marx e Friedrich Engels, observando aquele avanço avassalador da Revolução Industrial, eles não viam o Estado moderno como um árbitro neutro da razão iluminista. Eles analisavam a sociedade através da dinâmica da luta de classes. Exato. Sob essa ótica, a análise argumenta que a estrutura política não flutua acima da economia. Pelo contrário, ela é determinada pela economia. Segundo essa teoria, na sociedade capitalista, a burguesia, que é a classe dona dos meios de produção, as fábricas, as terras, a tecnologia, ela inevitavelmente captura também o poder político. E a consequência disso na prática, segundo a teoria deles? A consequência lógica dessa premissa seria que as instituições públicas e o próprio aparato do Estado passam a operar majoritariamente para proteger os interesses dessa classe dominante. Então, as leis, o sistema jurídico e até mesmo aquele monopólio da força que a gente mencionou agorinha, seriam direcionados para manter a estrutura de propriedade privada. Sim, para garantir a acumulação de capital e manter a posição hegemônica da burguesia sobre a classe trabalhadora. Essa é a visão estrutural trazida pelo marxismo no material. É fascinante notar o contraste gigante dessas abordagens. Enquanto teóricos do século XIX tentavam explicar a formação da política através da economia e da estrutura de classes, os pensadores da antiguidade buscavam essas mesmas respostas na natureza humana e na mitologia. É uma mudança de lente total. Total. O que nos leva a uma pergunta que é o coração desse nosso mergulho de hoje. Então, o que tudo isso significa para a origem da vida política? Por que nós decidimos nos organizar politicamente em primeiro lugar? O material de origem traz 3 explicações clássicas e míticas fantásticas para tentar explicar isso.